Mantendo a minha linha de honestidade intelectual, eu fiz um post no LinkedIn, vi-se a performar. O Jonas acabou comentando, e sempre que o Jonas comenta, o post performa muito bem, então vamos à entrega. Né? Combinado não sai caro. Mas que bom, assim, eu gosto muito de fazer esse tipo de material, só resolvi fazer uma engenharia reversa e acabou que funcionou, então faço questão de entregar aqui. O post que eu trouxe lá no LinkedIn foi exatamente esse, estou aproveitando o espaço para fazer o vídeo. É um tema que eu acho que ajuda muita gente. Você saber rastrear um funil, pelo menos o básico, e vocês vão sair desse vídeo sabendo fazer isso com alguns insights que eu acho que podem ajudar demais a operação de vocês. Então vamos lá, esse foi o post, assim, o corpo do post, eu cortei uma parte ou outra, mas esse foi o corpo do post. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo e sexto passo. O segundo passo, por que eu grifei de rosa, não é algo que eu vou aprofundar aqui em conteúdo orgânico, senão esse vídeo ia ter que ter horas, tá? Aqui eu quero rastrear os principais elementos do funil, eu vou passar sobre esse tema, mas vamos direto ao ponto, sem enrolação. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que saber quem é o meu público. Porque eu encontro o meu concorrente quando eu sei a dor do meu público. Eu não encontro o concorrente porque eu acho que ele é meu concorrente. Às vezes, só na minha cabeça e só no meu ego, ou no ego do produtor, do infoprodutor, eu resolvo o mesmo problema que um outro player do mercado. Então, primeiro eu entendo a minha audiência, eu entendo o que eu quero oferecer, entendo quem é o meu cliente ideal, e só depois eu vou ver no mercado quem que resolve o problema desse público. E essa pessoa que resolve o problema desse público é alguém que vai ser alvo da minha investigação de funil. Detalhe, tá, pessoal? Tudo que tem aqui são dados abertos, estudar funil é uma coisa mais antiga que andar para frente. Então, só pra gente tocar aqui o baile. Então, a gente tem que saber quem é o ICP, tá? O ICP é o meu cliente ideal. Quem é o meu cliente ideal? O que ele faz? Ele tem uma segmentação por gênero? Ele tem uma faixa de renda específica? Ele já participou de algum processo educacional dentro daquilo que eu quero vender? Existem várias perguntas que a gente pode estar fazendo para mapear o ICP. E pessoal, faz muita diferença. ICP, assim, se vocês quiserem sair desse vídeo agora com esse insight, produto e público. Você deu match entre as duas coisas, acabou. Você pode fazer o funil mais errado do mundo, você vai vender. Eu sempre falo, eu sou muito anti-guru. Ficar a copy de 1 milhão, a copy de 2 milhões, besteira, besteira. Se você acredita nisso aí, esse vídeo aqui não é pra você não. Porque não existe copy que vende bosta, não tem, nem sei se pode falar esse tipo de palavra aqui, mas vou descobrir agora também. Não tem, tá? Tô sendo bem incisivo aqui, não tem. O seu produto, eu sempre falo, no lugar de ter a copy que vai melhorar 0,1% do seu funil, tem um produto tão bom que se o cara estiver dirigindo, ele vai caçar um acostamento para não perder a oportunidade. Vai ligar para você, vai mandar mensagem no WhatsApp do seu comercial. Esse é o produto que vende. Quando você chegar nesse produto e encontrar o seu público, aí sim, você achou o pote de ouro no final do arco-íris. E aproveita que o pote nem sempre fica lá por muito tempo, mas isso é papo para outra hora. Então você tem que saber quem é o seu ICP, quais são as características do seu cliente ideal, tá? Descobrindo isso, você tem que montar personas, tá? Como que é esse cara, como que é essa mulher. Construa avatares mesmo, hoje a IA ajuda muito com isso, para você ilustrar. E aqui, gente, sem ficar no campo da subjetividade. Porque qual que é o objetivo prático disso aqui? Quando você monta uma persona, quando você monta um avatar, cara, você montou um avatar, não, é empresário homem acima de 40 anos. Pô, legal, achei meu ICP, agora eu vou conversar com esse cara. Pô, vou fazer um curso de 300 horas. Meu curso vai ser o mais foda do mercado. Pera aí, monta uma persona. O cara é um empresário bem sucedido. Qual que é a rotina dele? Você pode ter o conteúdo mais foda do mundo, ele tem 300 horas para assistir seu curso? Ele vê Netflix deitado, no formato horizontal? Que tipo de vídeo ele consome no Instagram? Ele tem Instagram? Ele é muito ativo lá? Quando a gente constrói a persona e grava isso aqui de uma vez, é para você entender e poder visualizar o comportamento que essa pessoa tem, porque isso vai ajudar muito na hora de você escolher o seu funil, escolher os canais, tanto de mídia orgânica quanto mídia paga, enfim. Persona é para você entender comportamento.
você mapeando comportamento, é uma das formas de entender comportamento, ou pelo menos projetar isso. Entender o comportamento, você vai facilitar todo o resto do seu caminho, beleza? Então, quais são essas personas? Cheguei no meu ICP, cheguei na minha persona. Quem resolve esse problema desse cara com a mesma temática que eu quero oferecer? Aí a gente monta uma lista ali de possíveis pessoas para a gente estar mapeando, tá certo? Como foi feito aqui, isso aqui é um caso para um cliente real. Eu nem vou entrar tanto no mérito, eu vou mostrar assim os dados aqui de alguns concorrentes, mas sempre tomando esse cuidado. Então, como eu falei no passo 2 aqui, bem direto aqui com vocês, como esses concorrentes geram tráfego orgânico. Pessoal, você tem a forma subjetiva de olhar isso, passar no feed ali, ver os conteúdos que se destacaram, e hoje você pode pegar, usar o Cloud, usar lá primeiro, montar um bom prompt, montar uma boa linha de comando e pedir o Cloud para identificar, principalmente no Cloud Cowork, tá? Funciona melhor que no plugin do Google Chrome. É até bom dar esse insight. Você consegue mapear todos os conteúdos, listar com links. Os que mais funcionaram em termos de view ou de engajamento, você ainda tem o poder de escolher a métrica. Para além disso, você pode pedir o Cloud Cowork para rastrear os principais comentários ou comentários que se repetem, porque isso são dores do público que estão latentes. Você pode fazer isso também no YouTube, você pode gerar uma pasta com esse material. Gente, hoje tem que pensar, a barreira de execução é muito baixa, tá? Então assim, eu como estrategista eu sempre falo, o meu papel nos projetos é olhar o campo todo para a gente dedicar esforços. Então, quando a gente fala que cada vez mais é pensar que muda o jogo, é porque a barreira de execução está cada vez mais baixa. Beleza? Então, eu tenho que saber como os meus concorrentes geram tráfego orgânico, eu posso listar isso objetivamente, igual eu falei, e depois fazer uma análise. Quais posicionamentos adotam? Então, a gente tem um posicionamento mais sério, a gente tem um posicionamento que fala mais com o empresário, a gente tem linhas editoriais diferentes, a gente tem um concorrente que bate toda vez na mesma tecla, como ele se posiciona? Quais conteúdos têm melhor performance objetiva, eu já trouxe essa questão, e subjetiva, isso é sempre bom fazer essa distinção. Vai ter vídeo de gracinha que viraliza, é igual essas trends de loja aí, que um monte de gente faz e não dá nada, não vende nada. Viraliza, é legal, tem 1 milhão de views, o boleto chega dia 10, você não consegue pagar com view. Então quando eu faço essa distinção, é justamente nesse sentido. O que é conteúdo que gerou resultado de métrica de rede social, mas o que aquilo trouxe para além da rede social? Trouxe lead? Trouxe venda? Trouxe autoridade? Às vezes não trouxe lead, não trouxe venda, mas trouxe autoridade, um posicionamento legal de um conteúdo que performou. Pô, muito bom. Então, eu acho que tem que ficar com essa informação. E o que mais se repete em termos de conteúdo? O que mais se repete é um indicativo poderoso daquilo que tem mais funcionado para o seu concorrente. Não tem segredo nenhum aqui. Quais conteúdos têm mais engajamento? Aí o comentário que eu fiz, acabei antecipando ali na linha do tempo de usar o Cloud, né? E a parte que eu gosto muito, que é follow the money. Siga o dinheiro. O que esse cara tem no gerenciador? Como ele sobe os anúncios? Isso faz muita diferença, vou mostrar para vocês. Quais são os anúncios mais antigos? Por quê? Os anúncios mais antigos são aqueles que ele mantém ligado. Se aquilo gasta dinheiro todo dia e ele mantém ligado, você concorda comigo que aquilo está funcionando? Tem hora que a gente tem que ser muito lógico. Então vou dar um exemplo desse player aqui. Quando a gente faz ali, a gente olha o gerenciador dele, ele tem 140 anúncios ativos, distribuídos em 98 cards, né? O Meta faz algumas variações ali de posicionamento formato, mas a gente vê que tem anúncios mais antigos e que ele sobe de bloco. Então, é um padrão também, tá? Você sobe lá 20 criativos, 7 performaram, 5 performaram, separa os outros, depois sobe mais 20 e assim sucessivamente. Então a gente tem criativos ali rodando desde o dia 16 de maio, 17 de maio, tem um bloco dia 21 de maio com mais 15 criativos e dia 30 de maio a gente teve mais um bloco com 9 criativos ativos. Lembrando, eu olhei isso ontem, então eu só consigo ver os criativos que estão ativos desde a data que estão ativos. Muito provavelmente ele suba um número padrão de criativos. Então, por exemplo, se a gente tem 3 criativos do dia 16 de maio, talvez ele subiu 20, mas 3 performaram muito bem. Então ele parou os outros 17.
e assim sucessivamente para vocês entenderem. Agora, olha que legal. Os mesmos criativos que já funcionaram, eles foram duplicados, então existem testes de campanhas diferentes. Isso é legal, ou seja, ele tá em processo de escala. Dá pra gente mapear aqui justamente, ó, 6 de junho, 13 novos, 13 de junho, 18 novos, 16 de junho, 19 novos, 18 de junho, 12 novos. Depois de validar em maio, passaram a subir blocos grandes de criativo a cada poucos dias, escala agressiva. O mais recente é dia 24 de junho, ou seja, ontem de ontem. Então, pessoal, o que a gente pode notar com isso? A gente pode notar com isso que a pessoa em questão que a gente está falando aqui está escalando, está ganhando dinheiro. Ele está tão afobado para escalar isso rápido que eu tenho certeza que ele está ganhando um bom dinheiro. E que bom, tá? É um concorrente, bom pra caramba, gente. Gente, tem mercado demais para todo mundo digital. O cara é bom, tá? O cara é bom. Então, legal que ele está escalando. Mas se ele está escalando, ele está absorvendo uma demanda de mercado. Será que ele sozinho preenche essa demanda? Ou será que a demanda ainda é muito maior que a oferta? Essa é outra pergunta que pouca gente no digital sabe responder porque não tem formação econômica. Principalmente quem só trabalhou com marketing e não veio da economia. Pessoal, a curva de oferta e demanda vai mandar em qualquer mercado. Então, quando hoje você fala de IA, sim, você tem uma demanda que é muito crescente. IA para conteúdo é um subnicho, nesse caso, que tem uma demanda muito crescente, principalmente porque muita gente já tentou fazer conteúdo com IA e saiu muito genérico. E hype de conteúdo com IA que é fácil de fazer não dura 2 dias mais. Porque vai ter um monte de abençoado falando, é carrossel que viraliza. Talvez o dele viralizou porque ele foi um dos primeiros. Mas se o dele viralizou e é fácil de fazer e não tem barreira de entrada, não vai viralizar mais, gente. Tem que usar o tic-tac. Por quê? Porque ele vai inundar o mercado de oferta daquilo. Tem que pensar. Tem que pensar. Não tem muito pra onde correr. Então, eu tô mostrando aqui um caso prático. Aí tem um monte de detalhe aqui, mas o que eu tiro de principal? Tem demanda, tem dinheiro aqui dentro, tem gente comprando, o cara tá escalando agressivo porque tá vendendo. Aí quando a gente vai ver, beleza, aqui o gerenciador de anúncio dele, quando a gente vai ver, ele lança para uma VSL, tá? Funil clássico, anúncio, VSL. Eu não sou fã de VSL longa com player fake. Quem não é do mercado talvez não tá acostumado, mas o início aqui rola rapidão, aí você acha que vai acabar, isso aumenta a retenção. Eu acho que o marketing, quanto mais honesto, melhor. Acho que todo mundo não, porque, enfim, muita gente cansou, encheu o saco esse troço de... encheu o saco esse troço de... tudo, é fake, o player é fake, encheu o saco. Então, assim, eu prefiro não, mas o vídeo está muito bem construído, a VSL bateu muito nas dores. Mapeei essa VSL, então eu coloco a transcrição no Mac. Então a gente consegue identificar a estrutura. Para mim é mais importante a estrutura do que o que ele falou, não gosto de copiar nada. Mas a estrutura ficou muito bem feita ali, como que ele vai batendo nas dores. Então a página vai rolando até que em algum momento ele abre a oferta. Ele abre o botão e aí, beleza, tem toda a estrutura também mapeada. A gente faz todo o mapeamento de estrutura, como que foi, o que gerou de depoimento, tudo mais, papapá. E o preço, né? O preço é muito interessante porque gente, informação importante. Se ele está escalando, metendo bloco de criativo e ele está vendendo a 197 com lucro, significa que o CAC dele não dá para saber, mas com certeza está valendo a pena ele investir esse valor. E muito provavelmente, se ele não está fazendo isso e está perdendo dinheiro, ele tem uma esteira dentro desse produto. Ele tem uma ascensão para esse produto. Então, assim, esse é um sinal muito forte do mercado. Então, ele vai para essa oferta principal, 197, ele oferece alguns combos aqui, tá? E no final ele oferece um super pack de combos por R$70. São entregas a mais ali, são outros produtos que são vendidos juntos, né? Que a gente chama de order bump. Mas com certeza isso sobe o ticket médio. Order bump, gente, assim, pouca gente tem noção disso na prática porque, já participei de dezenas de operações e assim... Talvez vocês ouçam um barulho do sino da igreja. Não sei como é que tá a captação disso, mas eu moro atrás da igreja e não tem muito o que fazer. E aqui eu não vou editar. O que acontece? Quando você encaixou o produto, beleza. Cara, order bump, coloca de bloco igual aqui, ele tem 3 e uma super oferta.
Encaixou a venda? Mantém. Não encaixou? Troca. Porque isso desloca ticket médio e faz uma diferença legal, tá? Só um insight aqui para vocês. E também tem o funil do link na bio. O funil do link na bio, ele não vai para VSL. Ele já vai para uma página de captura, essa página joga para a mesma página da oferta que joga para o checkout. Aí você vai me perguntar assim, ué, Lucas, por que aqui ele não coloca VSL e isso se repete em outros players? Se você vê o conteúdo de alguém, você vê alguns conteúdos no perfil dela, você gosta dela, quando você clica no link da bio, você quer saber da oferta para comprar. Você já está qualificado pelo próprio conteúdo. Esse player e esse player mantiveram exatamente o mesmo comportamento. Porque é assim que funciona. É a lógica do negócio. Zero problema nisso. Outro insight aqui. Por que eu sei que esse mercado está aquecido? Aí outro player, mesma coisa, análise de gerenciador de anúncio, joga para VSL, VSL checkout. Esse aqui nem colocou order bump. Ele está escalando e vendendo sem order bump. Tudo bem que o ticket dele é maior, o ticket dele é de 297, o outro é de 197. Mas assim, você ter todo o trabalho do funil e você nem ter colocado order bump e manter o funil ativo, escalando criativo, tem dinheiro no mercado. Tá? Tem dinheiro no mercado. E se tem uma coisa, se tem toda a parte de mapeamento do funil, o passo 4 aqui, o follow the money, se não tem dinheiro no mercado, cara, pensa muito antes de construir uma oferta. Você vai gastar, a chance de dar ruim é muito grande. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se tem muito dinheiro no mercado, às vezes sua oferta nem é tão boa, às vezes seu conteúdo não é tão bom. Tô sendo realista, tá? Aqui não é marketing de guru, tô jogando real. Já trabalhei com casos assim que a equipe era muito ruim, muito ruim. O pessoal fala, não, tem que ter 20 criativos, o cara soltava 3. O cara não postava conteúdo orgânico. Ele fazia o front-end dar 2 de ROI. De ROAS, perdão. Ele fazia o front-end dar 2 de ROAS. E no front-end ele tinha de 10 a 20% sempre de taxa de conversão para as outras etapas da esteira. Aí ele já ia para um ticket, não ticket médio no sentido de ticket médio de dividir a receita pela quantidade de vendas, mas ia low ticket, um ticket um pouco mais alto, vai ficar melhor o termo, e um ticket alto. Então ele conseguia encher de lead ganhando dinheiro. Eu ficava doido com ele, porque eu falava, cara, para de ganhar dinheiro no front-end. Escala, joga gente para dentro do funil. 10%, 20%. Você empatando o front-end, você vai ganhar muito mais dinheiro na conta final. Mas aí entram outros fatores, tá, pessoal? Aí eu tô falando de realidade, né? Tem o mundo lá do 6 em 7, tem o mundo... Anyway. Então, passo 5. Então, passo 4, ele é um passo decisivo. É um passo que eu tenho que sentir o cheiro de sangue na água. Tem sangue na água? Se tiver, eu vou. O passo 5, rastreio o destino dos leads, seja com ManyChat, seja com link na bio, seja com tráfego. Ele faz lead magnet? Ele joga uma isca, a pessoa comenta e cai em algum lugar? Vou lá e vejo qual é o lugar que ela vai. E aí a gente vai entender qual é, por exemplo, aqui, qual foi o destino, a página de destino. Então tem aqui, essa foi a página da bio para depois essa página que é a página de oferta. Esses foram os anúncios para essa página e depois a mesma página de oferta. Aí eu analiso ponto a ponto. Qual a estrutura da página? O que pode ser modelado? O que deve ser melhorado? Por exemplo, a estrutura da página hoje é muito mais fácil. Sempre foi fácil, mas agora é muito mais fácil. O que cada bloco, o que cada scroll aqui tem? Então a gente pode jogar isso até na IA, no cloud. Pô, isso aqui quebra objeção, isso aqui é prova social, isso aqui mostra benefício, isso aqui enfatiza garantia. Enfim, você vai entendendo o que cada bloco tem. E aí é uma análise crítica mesmo, não tem uma receita de bolo. O que pode ser modelado, o que eu posso trazer para o meu projeto, o que pode ser melhorado. Já falei, eu não gosto de VSL sem... Você pode ter VSL, mas tem um botão para a pessoa clicar. Às vezes ela não quer ficar passando aquele processo todo, às vezes ela já é remarketing, enfim. E no caso aqui não tem um destino diferente para remarketing. Então eu tenho que olhar o que pode ser modelado, o que deve ser melhorado. E a comunicação, anúncio, lead magnet, conversa bem com a landing page. Então eu entender se a promessa do anúncio está conversando bem com a landing page. Então olha que legal, se ele está escalando forte, esses anúncios que estão sendo escalados, principalmente os mais antigos, eles estão congruentes, ou pelo menos eles estão levando ao resultado final, que é venda. Então, ele tem um anúncio que conversa com a landing page, que conversa com a oferta, que conversa com o cliente final. E detalhe, a gente já avançando para o ponto 6, que é crucial, oferta. O que é ofertado?
por quanto é ofertado, quais order bumps, quais entregas, o que pode ser modelado, o que eu posso dar de garantia a mais e o que pode ser melhorado. O que é ofertado? Ele oferta um curso, uma comunidade, uma mentoria, um curso que tem mentoria, um curso que tem aulas ao vivo. O que é ofertado? Eu preciso de descobrir. Então a gente faz todo esse mapeamento aqui também, de caso a caso ali, do que está sendo ofertado para cada um dos especialistas. Por quanto é ofertado? Então a gente viu uma oferta de 197, a gente viu uma oferta de 297 e a gente viu uma oferta de 397. Então eu já tenho uma noção do que eu posso pedir ali de oferta quando eu estiver falando do preço para concorrer com esses players. Ah, Lucas, mas eu aprendi que na cópia eu tenho que posicionar o meu produto e colocar ele por 20 mil. Vai lá, vai dar bom. Por quanto é ofertado? Já falei. Quais são os order bumps? Já falei também. Então, assim, a gente tem que entender quais são os order bumps aqui. E a gente tem uma noção se eles vão funcionar ou não, tá? Mas isso aqui realmente não dá para saber. Mas, se eu tenho um produto novo, eu não tenho noção de order bump, eu vou testar, por exemplo, o cara que está escalando mais criativo, porque a chance dele já estar com o order bump validado é muito boa. Então, eu posso modelar o order bump. Eu ganho tempo com isso, beleza? O que eu posso dar de garantia a mais? Gente, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Eu tenho a Ocan, né? Até vou convidar. Vou deixar aqui na descrição meu telefone, o Instagram da Byte Insight, né? Que eu uso o Instagram da Byte Insight. Na verdade, eu preciso começar a postar lá, que tinha um Instagram da Ocan, enfim. Uma confusão. Eu tô mais ativo no LinkedIn. Vou deixar as redes sociais aqui abaixo. Vou deixar o meu WhatsApp também, quem quiser entrar em contato para algum projeto. Mas eu também tenho uma empresa de assessoria de arrematação de imóveis de leilão. E eu não posso abrir detalhes aqui, mas o primeiro imóvel que a pessoa arremata com a gente dá uma espécie de ágio caso a gente não atinja uma determinada performance. Entendeu? Isso mudou muito a minha conversão. Tem um outro projeto que a gente dá garantia de reembolso integral para além dos 7 dias, se a pessoa cumprir tudo que a gente fala e ela não conseguir o objetivo alcançado. Porque a pessoa se sente segura e, de fato, muitas vezes a pessoa não chega no lugar, não é porque o produto é ruim, é porque ela não faz o que tem que ser feito. Se ela fizer o que tem que ser feito e a gente tiver como medir isso, a gente consegue dar garantia. Garantia traz segurança e as pessoas são extremamente inseguras. Em especial em 2026, depois que elas passaram pelo mundo digital de 2018 a 2026. Principalmente passando pelos anos de 2020 a 2023. Onde foi prometido tudo e não foi entregue nada. Então a gente tem que levar isso em consideração. O que eu posso dar de garantia a mais é uma coisa que exige um tempo de reflexão, mas que vale muito a pena esse tempo. E o que pode ser melhorado é uma constante dentro do marketing ou dentro de qualquer pessoa que queira performar minimamente em qualquer área relevante da vida. Mas eu não vou entrar nesse campo de filosofia, não. O resto aqui é o post que está no LinkedIn, vou deixar as minhas redes sociais aqui abaixo, vou deixar o meu contato aqui abaixo. Se você gostou, curte. Se você comentar, eu vou te responder. Se você me xingar, eu vou te xingar. Mas se você fizer um elogio também, eu não vou ficar encantado não, porque eu já aprendi, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Lá ele. Espero que você tenha gostado, espero que você se inscreva e quem sabe os próximos leads magnets do LinkedIn não tragam mais outros bons vídeos.